Então, a nossa aula de hoje é sobre o exame pulmonar em neonatologia. Dentro dos sinais vitais na neonatologia, eu classifico eles. A frequência respiratória como taquipneia, né, como uma frequência respiratória elevada, bradipneia, uma frequência respiratória abaixo do nível considerado normal, e eupneia, quando a minha frequência respiratória está boa. O que eu quero que vocês tomem cuidados? Que existem valores dentro da normalidade, porém existe um valor para prematuro e um valor para recém-nascido a termo. Eu botei esse quadrinho ali no lado para vocês seguirem os valores, tá? Dentro da minha frequência respiratória, o valor normal do recém-nascido prematuro é de 40 a 60 e do recém-nascido a termo é de 30 a 40. Prestem atenção, gente. O recém-nascido, tanto prematuro quanto a termo, ele tem frequência respiratória e frequência cardíacas elevadas. Eu não sei se vocês lembram lá no meu adulto, a minha frequência respiratória ela varia de 16 a 20, né, dentro da normalidade. Mas esses valores elevados no recém-nascido é normal. Então, se vocês virem um recém-nascido prematuro com uma frequência respiratória de 50, é normal, tá? Não é uma taquipneia, ele está numa eupneia, ele está dentro do valor normal. É esperado valores elevados. Né? A gente sabe que o meu recém-nascido, ele tem por si só frequência cardíaca e respiratória elevada. Vocês têm que ter isso muito bem pré-estabelecido para não caírem numa gafe de acabar dizendo, esse meu nezinho está super ruim, ele está com a frequência dele super alta, ele está com uma frequência de 50. Não, gente, a gente não pensa em valor de frequência respiratória relativo ao duto. A gente tem que lembrar que as frequências deles são elevadas por si só. Tá? A minha frequência cardíaca também, né? É taquicardia no recém-nascido prematuro acima de 140, bradicardia no recém-nascido prematuro abaixo de 120 e normocardia no recém-nascido prematuro de 120 a 140. Então, vocês vejam que os valores normais são elevados. Se fosse num adulto, a minha frequência cardíaca normal seria de 80 batimentos por minuto. Né? Então, vocês vejam, estas frequências não, a gente pode dizer que eles possuem valores elevados de frequência cardíacas e respiratória, porém são valores normais, são valores esperado para crianças recém-nascidas. Altos valores. Eles não estão em bradipneia e eles não estão em bradicardia. Eles estão realmente em valores normais elevados, ok? Isso é muito importante vocês lembrarem disso, tá? Quanto à minha pressão arterial, né, não modifica das demais avaliações, é hipertenso, hipotenso e normotenso. Existe uma tabela de referência para cada idade, para cada mês, são valores diferentes em relação à pressão arterial. Eu posso repassar para vocês depois, se alguém me lembrar de me pedir esses valores, tá? Mas isso normalmente a gente tem dentro das UTIs uma tabela que me diz qual é o valor para cada faixa etária, porque lembrem, né, que as minhas crianças, os meus recém-nascidos, eles têm a diferença primeiro da prematuridade ou não, isso já modifica valores de pressão arterial, e depois, dentro de cada mês, de cada ano, também há uma modificação. Classificação quanto à temperatura, né? Hipertermia, hipotermia e normotermia. A gente se preocupa no recém-nascido, a nossa preocupação não é apenas com a hipertermia, tá? O nosso recém-nascido, a gente tem que ter muita regulação térmica. A gente tem que cuidar para esse meu paciente não fazer uma hipotermia. Não sei se vocês já viram, assim, que muitas vezes o recém-nascido, ele acaba utilizando toquinhas
Aí não é para bonito, né, gente? Essas toucas que os meus recém-nascidos usam é para manter o calor deles. Porque o local que o meu bebê mais perde calor é pela cabeça. Então, o recém-nascido nasce e acabam colocando essas tequinhas nele. Também não é à toa que meu paciente, quando ele acaba indo para a UTI, ele acaba indo para berço aquecido, porque a temperatura corporal dele é muito importante para a hemodinâmica dele. É claro que a hipertermia, a febre, me traz preocupação, porque é um sinal de infecção, mas a hipotermia também tem que ser muito cuidado nesse meu paciente, ele não pode perder calor, ele tem que ser, a conservação de calor no meu recém-nascido é muito importante, ok? Então, uma das coisas que me fez, né, trazer para vocês essa avaliação e falar para vocês um pouco é que eu acho que a gente vai utilizar essa saturação de oxigênio para o resto da vida, né, da parte respiratória, e eu acho que a gente falando ao vivo, vocês podendo perguntar coisas ao vivo, se torna um pouco mais claro, tá? Então, o que é saturação de oxigênio? É a quantidade de O2 circulante nos pulmões. Eu consigo avaliar, eu consigo medir o quanto o meu paciente tem de oxigênio dentro dos pulmões. Ou seja, eu consigo verificar o quanto esse meu oxigênio está bom dentro do pulmão, o quanto a quantidade de O2 está sendo satisfatória. Lembrem que a minha troca gasosa, a minha difusão, ela acontece entre O2 e CO2. Então, eu preciso ter uma quantidade de O2 circulante adequada dentro do pulmão que me possibilite eu fazer uma troca gasosa adequada. Se eu tiver uma quantidade baixa de O2 dentro do pulmão, eu não vou ter uma possibilidade de difusão. Eu não vou conseguir fazer a troca do O2 pelo CO2, consequentemente, a minha difusão do meu paciente vai estar alterada, eu vou ter uma resposta inadequada de ventilação e perfusão. Existem duas maneiras de eu fazer a avaliação da minha saturação de oxigênio. Uma delas é através do exame de oximetria. O exame de oximetria, eu trouxe 3 aparelhos aí para vocês que mostram como ele é feito em neonato. Gente, só um pouquinho, vou ter que fechar a segunda porta, porque meu marido está falando muito alto. Tem uma fechada, eu vou ter que fechar da sala, só um pouquinho. Tá, desculpem. Então, assim, ó, gente, 3 maneiras aí na nossa frente de verificar a oximetria de pulso. Esse exame é chamado de oximetria de pulso, na qual eu verifico a saturação de oxigênio do meu paciente. A oximetria é engraçado porque o nome é oximetria de pulso, mas eu verifico em alguns locais, tais como principal é dedo da mão, tá? Eu posso verificar no dedo do pé, eu posso verificar até mesmo no lobo da orelha. Esse meu aparelhinho azul, ele é um oxímetro de pulso que a gente utiliza em crianças. O de adulto, ele é um pouco maior. Esse meu aparelhinho, a gente abre ele que nem a boca de um jacaré e a minha criança coloca o dedinho ali. Lá dentro tem uma luz vermelha, tá? Então, eu coloco o meu dedinho da minha criança ali na luz vermelha e eu fico aguardando o valor. O primeiro valor ali, 95, é a saturação. E o segundo valor é a minha frequência cardíaca. Gente, não é botar e tirar. Na grande maioria, existe uma, como a gente vai ver ali no grande, existe uma onda, né? A gente tem que esperar aquela onda ser o mais... Não adianta eu dizer o valor da minha saturação de O2 se a minha onda tá... Não, a minha onda tem que ser o mais
tranquila possível para mim dizer que a minha saturação de O2 está correta. Eu tenho que aguardar um pouquinho, esperar a minha onda tranquilizar para dizer. O que pode acontecer? Se meu paciente ele não está bem aquecido, ele não está com as extremidades aquecidas, ele não está com as extremidades bem perfundidas, eu não consigo pegar a saturação de O2 dele. Então, eu pego meu nenezinho, quando eu vou pegar ele para ver a saturação de O2, nenê, adulto, que for, eu tenho que ver primeiro a temperatura das extremidades. As extremidades estão quentinhas, ok, eu vou conseguir. Se as minhas extremidades estiverem geladas, eu não consigo verificar a saturação de O2. Então, às vezes a gente diz, o aparelho não está funcionando. Não, o aparelho está funcionando. O que não está funcionando é que meu paciente não está bem aquecido. Então, eu não consigo verificar bem o valor adequado, ok? Nesse meu outro, o que está no meio é um outro tipo de oxímetro, tá? A gente vê mais a nível hospitalar. Ele é um oxímetro maior, mas ele tem a mesma função, tá? Ali é onde sai um cabinho dele, sai um conector que a gente acaba colocando no meu paciente, ok? E aqui o terceiro também é um tipo de oxímetro. Eu trouxe ele para mostrar para vocês que muitas vezes nossos oxímetros, tanto esse do meio, quando o meu paciente está lá com o meu monitor cardíaco, e quando meu paciente está com esse outro tipo de oxímetro, nem todas as vezes é utilizado o jacaré para pegar. Algumas vezes é utilizado, se vocês verem aqui nesse finalzinho de fio azul, existem 2 fiozinhos azul e lá na ponta existe uma bolinha aonde tem o sensor vermelho. Então, eu coloco um sensor em cada parte, um na parte anterior e na outra na parte posterior do pezinho, e fecho com uma fita. E na mãozinha a mesma coisa, boto um sensor na palminha da mão e outra aqui, porque os dedinhos são muito pequenininhos, e ele faz a verificação da saturação de O2. Então, a maneira de acoplar o oxímetro no meu paciente, primeiro depende do aparelho, né? E depende de estar bem acoplado. Às vezes eu fico horas tentando botar esse azulzinho aqui com 2 coisinhas para pegar e não pegou. Desenrolo de novo, enrolo de novo, até eu conseguir pegar a minha saturação de oxigênio de uma forma fidedigna, ok? Então, o valor de saturação é de 0 a 100%. 100% é óbvio que é um valor maravilhoso, né? A oxigenação máxima, que é muito difícil, né? Quem oxigene 100%. A minha baixa saturação. Quando que eu considero baixa saturação? Em neonatologia, quando for abaixo de 92, e em pediatria, quando for abaixo de 90. O que quer dizer isso? Quando eu for avaliar a oximetria do meu paciente e ver que a saturação de oxigênio dele no neonato deu abaixo de 92, eu tenho que conversar com o médico para ver que conduta vai ser tomada. Primeiramente, normalmente a gente aspira esse paciente para ver se tem alguma secreção que não está deixando o O2 entrar, e depois, se não melhora essa saturação dele, a gente acaba conversando, entrando num acordo e administrando oxigênio para ele, tá? Para conseguir fazer com que entre mais O2. Esses valores são diferentes em adultos, né? Em adulto é abaixo de 89, né? E esses valores estão sempre mudando. A gente tem que estar sempre de olho e sempre dentro da unidade que a gente trabalha, a gente tem que perguntar qual é o valor de referência para vocês. É abaixo de 92. Então, ok, se meu paciente está saturando 92 para cima, o meu neonato, tá tudo tranquilo, eu vou deixar assim. Se ele começou a desaturar, eu comecei a ver que ele não está respondendo bem com a minha saturação de oxigênio, eu começo a pensar em ter que tomar alguma conduta. Muitas vezes a conduta apenas na aspiração, quando eu vou lá e retiro secreção da via respiratória do meu paciente, a saturação dele automaticamente já sobe. E quando isso não acontece, a gente conversa com o médico e pede para administrar, para colocar algum tipo de oxigênio nesse meu paciente. Muitas vezes durante o atendimento a gente também se assusta, porque o meu paciente, ele está saturando 95, aí a gente começa a atender ele, e a saturação começa pi, 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 a saturação a cair, a gente entra em pânico, para tudo.
Porque o nosso objetivo com a física é o quê? É mobilizar a secreção, fazer que essa secreção via para vias aéreas superiores. Então, muitas vezes, apenas foi um deslocamento de secreção. A secreção veio, plugou, fechou a minha via aérea superior. Então, eu preciso só, vou lá, aspiro e meu paciente retorna a saturação dele normal. Então, a gente precisa estar muito atento, né? Eu sempre digo que o oxímetro é o nosso maior aliado durante um atendimento, porque ele vai mostrar se está tendo algum problema durante o atendimento, ele vai me mostrar se a minha físio foi efetiva, porque obrigatoriamente, depois de um atendimento de fisioterapia que tenha feito a higiene brônquica correta, a saturação desse meu paciente tem que aumentar, né? Se eu fiz um trabalho de reexpansão adequada, a saturação tem que aumentar, sinal de que tá legal, a minha físio foi efetiva, ok? Alguma pergunta que possa ter ficado para trás nesse tema que eu acho tão importante? Então, movimentos torácicos, tá, gente? Eu vou verificar no meu paciente a profundidade ventilatória dele. Como a gente já viu esses 3 nomezinhos, bradipneico é quando a minha frequência respiratória está menor do que o meu valor de referência. Eupneico é quando está normal. E taquipneico é quando a minha frequência respiratória está maior do que o meu valor de referência. Primeiro slide que a gente viu. Porém, eu posso avaliar isso sem nem ter que contar a frequência respiratória. Eu vou olhar para o tórax do meu paciente e eu vou ver a profundidade ventilatória. O que eu tenho que tomar muito cuidado? Eu tenho que ser o valor da minha frequência respiratória tem que estar de acordo com o que eu vejo. Exemplo, eu olho para o meu paciente respirando. Ele vai estar respirando profundamente e lento. Ele vai estar O que eu quero dizer com isso, gente? O que esse movimento respiratório, essa profundidade respiratória está querendo me dizer? Que meu paciente está com a frequência respiratória baixa. Então, quanto mais profundo e mais lento for a respiração do meu bebê, mais bradipneico ele está. Opa, quase caiu a meus slides. Mais bradipneico. Olhei. Ai, olha aqui, ele tá super tranquilinho. Olhem ali. Ai, ele respira bem profundo e bem lentinho. Não, gente, ele não tá super tranquilo. A frequência respiratória dele está baixa. O meu eupneico, que é uma frequência respiratória normal, a gente olha para ele, a profundidade é normal, ela não está muito lenta e ela também não está profunda, ela está básica, ela está numa frequência respiratória basal. Se eu olhei para o tórax do meu paciente, ele está com uma respiração profunda e lenta, e eu fui contar a frequência respiratória dele, o que tem que acontecer? Tem que bater lá com os valores de bradipneia que a gente viu no primeiro slide. Aí eu fui lá, avaliei meu paciente, cheguei para avaliar. Ai, como esse meu paciente está respirando rapidinho. Ele está superficial e rápido. Esse meu paciente está taquipneico. Esse meu paciente está com uma profundidade ventilatória superficial. Esse meu paciente, ele não está normal, ele não está bonitinho. Ele está com uma frequência respiratória elevada, além daqueles valores que nós já vimos que são elevados, né? Valores elevados para a normalidade do neonato, ok, beleza. Mas o meu paciente está lá. Olhei, cheguei para atender ele, eu não preciso nem contar a frequência, tá, gente? Eu olhei, ele está lá. Respiração superficial e rápida, se meu paciente está com frequência respiratória elevada. Algum problema eu estou tendo. Então, profundidade ventilatória é só olhar,
de acordo com o movimento torácico, e depois eu vou lá e vou bater o martelo de acordo com a contagem da minha frequência respiratória. Eu vou ver, realmente, olha como ele está taquipneico, olha o valor dele de frequência respiratória. Ok? Tiragem. O que é a tiragem? A tiragem é uma coisa que é super difícil eu conseguir mostrar para vocês, né? O que é um movimento de tiragem. Sempre que eu dou essa aula, eu peço para vocês entrarem no YouTube em alguma aula que mostre, botem tiragem e tiragens respiratórias, sinais de sofrimento respiratório, que vocês vão conseguir enxergar uma tiragem. O que é uma tiragem? Existem 4 tipos de tiragem que a gente pode enxergar nesse meu paciente. A tiragem, ela é um sinal de depressão durante a inspiração. Ela é uma pressão negativa do tórax. O que eu vou enxergar? Eu vou enxergar esta região entrando para dentro. Eu vou levantar a blusinha do meu paciente e na hora eu enxergo, que engraçado, a barriguinha dele está entrando para dentro. Que engraçado, aqui as costelas dele estão entrando para dentro. Isso é a tiragem, é esse meu excesso de pressão negativa que faz eu perceber essa sucção. Os tipos de tiragem é aonde vai apresentar essa sucção. Exemplo. Primeiro tipo de tiragem supraclavicular. O nome já diz. Se essa minha sucção excessiva aparecer na região supraclavícula, é um tipo de tiragem. Tiragem supraclavicular. Eu olhei lá e essa minha região de tórax está entrando para dentro. Tiragem fórculo external. Olhei para o meu externo e esta minha região external está entrando para dentro. Tu olha assim, realmente é uma sucção, tá? Tiragem intercostal, a gente visualiza ela entre as costelas. Lembram que entre as costelas existem os músculos intercostais. E é naquela região onde há sucção, é aonde entra para dentro. E o último tipo de tiragem é a tiragem subcostal. É a tiragem abaixo do meu tórax. É aquela tiragem que eu olho e verifico a minha barriguinha entrando para dentro. Então, ela é bem clara, gente. Quando eu consigo ver bem detalhadamente, né? E consigo ver, dependendo de que região essa minha tiragem está presente, ela leva o nome da região. E a minha tiragem é um dos principais sinais de sofrimento respiratório. Então, é uma das coisas que eu peço muito para as mãezinhas cuidarem. Ô, mãe, tu cuida quando a barriguinha começar a entrar para dentro, tu cuida quando o tórax começar a entrar para dentro, tu cuida aqui, ó, nessa região da saboneteira, quando começar a entrar para dentro. Vocês enxergam fácil, as mães mesmo que não sabem o que é, a primeira coisa que elas chegam para a gente referem, que engraçado, a barriguinha dela tá entrando para dentro, olha aqui, ó, as costelinhas dela estão entrando para dentro, é bem visível, tá, gente? É fácil. E a gente tem que entender que quando nós temos alguma tiragem presente, essa minha criança está entrando em sofrimento respiratório. É um sinal que eu tenho que estar bastante atenta, é um sinal bastante preocupante para mim. Uso de musculatura acessória, tá? Isso já viu, a gente também já viu em cardio, mas eu vou dar mais uma lembrada que eu acho que é importante, principalmente quando a gente está falando de avaliação. Só um pouquinho. Lembram que o meu principal músculo respiratório é o meu músculo diafragma. Quando tudo está funcionando bem,
o meu diafragma contrai na inspiração junto com os intercostais e o meu diafragma relaxa na minha expiração, fazendo um movimento de recuo elástico. Beleza, né? Os únicos que me ajudam nessa função toda são alguns intercostais. Inspiração, diafragma contrai, intercostais, meu diafragma contrai e desce, os meus intercostais ajudam e abrem a minha caixa torácica. Na minha expiração, o meu diafragma sobe, ocorre um recuo elástico, lembram disso? O meu diafragma sobe, ocorre um recuo elástico e a minha caixa torácica fecha. Ok. Isso na minha respiração normal. Quando acontece de o meu músculo diafragma não estar dando conta da situação, ele está cansado, ele está entrando em falência, ele está entrando em fadiga, eu não aguento mais, o meu quadríceps, eu corri demais, o meu quadríceps cansou, o meu diafragma cansou de respirar, eles chamam quem? Eles chamam os músculos acessórios da respiração. Então, durante o meu movimento inspiratório, meus músculos acessórios da expiração, entre os meus externos cleidos e os meus escalenos, e os intercostais, eles fazem o quê? Eles ajudam a elevar e abrir a minha caixa torácica. Já na minha musculatura expiratória acessória, entra quem? Entre os meus oblíquos externos e internos e os meus músculos abdominais, transverso e reto, que me ajudam para fechar durante a expiração. Então, quem são os músculos acessórios da respiração? São os ajudantes do diafragma. Se dividem em músculos expiratórios, acessórios e músculos inspiratórios, acessórios. Só dando uma relembrada. Quando o meu paciente ele está usando essa musculatura acessória, eu tenho que saber o quanto ele está usando da minha musculatura acessória para mim pensar a nível de prognóstico e de tratamento desse meu paciente. Como eu faço a avaliação da minha musculatura acessória? Tranquilo. Primeiro, grau 0. Meu paciente não está fazendo uso nenhum. Eu olho para o meu paciente, ele não está precisando utilizar nem esternocleido e nem músculos abdominais. Eu olho e ele está respirando normalmente. Já grau 1, eu olho e resolvo, esse meu paciente ele não está tão bom. Eu vou dar uma palpadinha. Eu vou colocar lá a minha mão nos músculos acessórios da inspiração e nos músculos acessórios da expiração. E eu vou ter a sensação de uma contração. Então, eu vou perceber uma contração dessa musculatura e eu vou dizer que eu estou tendo uso da musculatura acessória da respiração, grau 1. Se for esternocleido, que eu vi a palpação, eu vou dizer que é o uso da minha musculatura inspiratória. Se eu palpar e tiver atividade lá na minha musculatura abdominal, eu vou dizer que eu estou tendo grau 1 da minha atividade, da minha musculatura expiratória acessória. Grau 2. Eu não palpo nada, eu apenas olho para as minhas regiões, que eu já falei quais são, de músculos acessórios, e vejo, o meu esternocleido começou a funcionar. O meu abdominal começou a contrair. Então, eu tenho um grau 2. Eu tenho uma contração de musculatura acessória ins ou ex, ou as duas, visível. Já o grau moderado é quando eu olho e essas minhas musculaturas acessórias estão num uso mais forte. E o meu grau 4, eu enxergo muito presente, né? O uso
severo da minha musculatura acessória respiratória. Ok? Alguma dúvida? Posso seguir em frente? Então, a ausculta pulmonar, preferencialmente de pé ou sentado, tá? O meu paciente tem que estar com tórax desnudo, ou seja, sem nenhuma blusa, porque a região do diafragma do esteto, que é aquela região que toca no paciente, ela é muito sensível. Se vocês pegarem um esteto, colocarem no ouvido e baterem ali no diafragma, vocês vão ouvir um barulhão. Então, muitas vezes, só o roçar na roupa já difere a ausculta pulmonar da correta. Tá? Se meu paciente ele não pode sentar e ele não pode ficar sentado, eu vou fazer o quê? Eu vou mobilizar ele, eu vou colocar ele numa região de decúbito lateral, aonde eu auscute um lado, depois eu coloco ele em decúbito, no outro decúbito lateral, aonde eu auscute o outro lado. A ausculta pulmonar, é óbvio que ela tem que ser realizada em todo o pulmão, nos dois pulmões, né? Bilateralmente, ok? A respiração tem que ser com a boca entreaberta, eu tenho que pedir para o meu paciente puxar o ar pela boca. Ah, Kika, mas a criança não faz isso. Não, não faz isso, por isso que com criança tudo é mais difícil. O ambiente tem que ser silencioso, ainda mais quando a gente está num processo de aprendizado de ausculta, para não confundir nenhum outro som. Eu tenho que comparar entre dois pulmões, tá, gente? Eu vou lá, ausculto o meu pulmão direito, eu passo para o esquerdo na mesma região. Eu mudo de ponto, eu ausculto o meu pulmão esquerdo, eu passo para o pulmão direito na mesma região. Ela é comparativa, ela é bilateral e comparativa, porque eu preciso descrever na minha ausculta pulmonar se os volumes, se os barulhos, né, se os murmúrios, eles estão iguais. E isso eu só vou conseguir definir quando eu auscultar dos dois lados, de um lado e depois do outro, sistematicamente. A gente deve auscultar primeiro face posterior, depois anterior e lateral. Essa função de face posterior, anterior e lateral não modifica muito, tá, gente? Desde que tu saiba o que tu tá escutando, eu não acredito muito que tu vai modificar, mas como existem protocolos de ausculta, e esse aí é o protocolo de ausculta, eu tô trazendo para vocês o protocolo da ausculta correta. O que eu trago nesta foto? Eu trago para vocês as regiões que devem ser auscultadas. É apenas nessas regiões que se ausculta pulmão, tá? Tanto em vista anterior, quanto em vista posterior, quanto em vista lateral. Gente, muito cuidado. Deixa eu ver se eu botei aqui nesse slide. Não, não botei. Muito cuidado, tá, gente? Para vocês não fazerem ausculta pulmonar em cima de regiões ósseas, né? Em cima de escápula. Ninguém vai auscultar nada em cima de escápula. A gente, quando vai fazer uma ausculta posterior, a gente faz bem a nível, assim, bem próximo da minha espinha, né? Da espinha da coluna, das vértebras, né, da espinha das vértebras, vocês vejam que ela é bem próxima, que é a região onde eu consigo realmente fazer uma ausculta pulmonar, né? Tomem cuidado quando vocês forem fazer essa ausculta pulmonar, que nós estamos fazendo em um bebê. Então, este tamanho aqui, ele é a metade, né? E vejam lá como o meu pulmão, ele começa lá em cima. Realmente, ele vem lá de cima. Nossa primeira ausculta, ela deve ser lá a nível de inicinho de escápula, tá? Quando ela é anterior, também, vocês vejam como ela começa bem lá em cima, né? Aqui ela rodeia na região anterior, ela a nível de bordos, né, da escápula, posterior também. Vocês vejam aqui embaixo, aqui mostra a sistemática que tem que acontecer, ausculto de um lado, do outro, depois eu troco
a região, ausculto um 1, 2, 2, passo por 3, 3, tem que ser sistemático, essa é a ausculta bilateral sistemática que a gente fala, tá? E esses são os pontos de regiões para vocês estarem realmente auscultando, né? Lobo anterior, lobo ápice, base e médio, né? Não esquecendo dos tamanhos do tórax, que devem ser avaliados, você tem que repassar e pensar nisso. Eu procurei até figuras em neonato e não achei, então eu trouxe essa mesmo para vocês terem uma ideia. Então, o que a gente vai auscultar numa ausculta pulmonar? O que a gente espera? Para que serve uma ausculta pulmonar? Ela serve para nós determinarmos o que tem dentro do meu pulmão. Eu vou auscultar para determinar se tem gás, se tem sangue, se tem ar, o que tem no meu pulmão. Então, quando eu vou auscultar um paciente, eu vou em busca dos sons anormais que tem dentro do meu pulmão. Esses sons anormais são os sons que não devem existir dentro do pulmão. Porém, existe um diferente, que é o murmúrio vesicular. Ele é um som que ele tem que estar presente em toda a ausculta pulmonar. Porque o que é o som do murmúrio vesicular? É o som de entrada e de saída de ar. Todos nós, em condições normais, temos som de murmúrio vesicular. Se nós resolvermos hoje nos auscultar, eu posso ter certeza que a única coisa que nós vamos nos auscultar é o murmúrio vesicular, porque todo mundo tem ar entrando e saindo do pulmão. Então, o murmúrio vesicular, ele é auscultado, ele é um som normal e ele é um som de grande importância, ok? Como eu vejo murmúrio vesicular, ele é um soprinho, né? A gente ausculta bem a passagem de um ar, ok? O que acontece? O que é anormal? O anormal é quando a gente não ausculta o murmúrio vesicular. Aí, uma das importâncias de eu fazer a ausculta bilateral. Eu fui lá, auscultei o ápice do meu pulmão do lado direito. Murmúrio vesicular normal. Aí eu fui lá, auscultei o ápice do meu pulmão esquerdo. Ué, que engraçado. Aqui, o som não tá bem igual. Vou lá no direito e confirmo. Aí eu consigo ter um parâmetro de murmúrio vesicular diminuído. O parâmetro que me dá é o próprio pulmão. Eu não posso te dizer, não, esse murmúrio está normal, esse murmúrio está diminuído. Não tenho como. Eu só tenho como te dar esse parâmetro através de uma ausculta bilateral pulmonar, que eu vou conseguir verificar o som do meu murmúrio vesicular. Então, eu vou lá, ausculto, que engraçado, aqui no murmúrio não está tão bom. Ausculto de novo, aqui está bem, está entrando e saindo o ar tranquilamente. Aqui não está. Então, o que eu vou dizer? Murmúrio vesicular diminuído em ápice esquerdo. Se o meu murmúrio vesicular está diminuído em ápice esquerdo, é sinal de que eu não estou tendo entrada de ar ali. Aí é problema, aí é patológico. Um dos exemplos eu vou dizer que é um derrame pleural, que aquela região do pulmão, ela está acometida de água, então não tem lugar para o ar entrar. Então, eu tenho um murmúrio vesicular diminuído. E dependendo da quantidade de ar, eu tenho até um murmúrio vesicular abolido. Eu não consigo auscultar murmúrio vesicular. Então, isso é grave? Sim, não está entrando ar naquela região pulmonar. Eu vou ter que verificar o que está acontecendo, por que meu murmúrio está diminuído ali. Ok? Outro som anormal, né, que a gente tem que auscultar, mas não é dentro da ausculta pulmonar, mas eu botei para vocês, é o ruído traqueal, né, é a passagem de ar em via aérea superior. Muitas vezes a gente pode até botar o esteto ali e a gente escuta o ar entrando e saindo, tá bem? Aí eu falei para vocês, né, gente, que existem sons anormais que eu tenho que considerar. Murmúrio vesicular normal, beleza, é o que eu quero, é o que eu preciso. Se ele está diminuído, é quando eu tenho que me preocupar.
Quando existe algum som anormal, que são chamados de ruídos adventícios, é sinal de problema. Quais são eles? O primeiro deles que eu vou falar é o ronco, que é um som grave, é aquele... É literalmente bem forte, tá? E ele me diz o quê? Que eu tenho presença de secreção nas vias aéreas de grosso calibre. Quais são vias aéreas de grosso calibre? São aquelas minhas vias lá superiores, normalmente, né? Traqueia, bronquifonte direito e esquerdo. Concordam comigo? Então, aí nós vamos pegar lá a minha disciplina de cardio e nós vamos verificar quais são as minhas vias aéreas de grande calibre, que é aonde eu vou escutar o ronco. Então, sempre que eu colocar o meu esteto no meu pulmão e eu escutar ronco, eu tenho que saber que eu estou com presença de secreção em vias aéreas de grande calibre. Eu chamo o ronco de vagabundo, tá? Ele é aquele tipo de som anormal que muitas vezes só ao tossir o meu paciente já elimina, né? Como ele está mais em via aérea superior, quando o meu paciente tosse, ele consegue trazer essa secreção para a boca e eliminar. Ou o meu paciente está em ventilação mecânica, eu estou escutando ronco nele, eu vou lá, aspiro aquela secreção de via aérea e o ronco some. Eu mexo que o fisioterapeuta que não consegue eliminar roncos depois de uma fisioterapia respiratória, ele não conseguiu chegar ao objetivo adequado dele, tá? Porque o ronco é fácil de ser retirado. Então, eu ausculto meu paciente, ele tá com ronco, eu realizo a fisio, eu ausculto ele de novo, o ronco tem que ter sumido, tá? Sibilo. Um sibilo, ele é um som agudo, ele é o famoso gatinho chiado, né? Ah, meu filho está com chiado no peito, meu filho está miando, né? Então, esse é o famoso sibilo. O sibilo, ele é a presença de secreção ou de obstrução em vias aéreas de pequeno calibre. Como eu vou saber, Kika, se esse meu paciente, ele está com secreção ou se esse meu paciente está obstruído? Eu vou dizer para vocês que dependendo de quando tu ausculta o teu sibilo, tu vai conseguir identificar. Se tu estiveres lá numa ausculta durante a tua inspiração, aqui que em criança isso é difícil, é muito difícil. Tudo em criança é mais difícil. Por quê? Porque lembra que a frequência respiratória e a frequência cardíaca do meu bebê é mais alta? Então, se ela é mais alta, o que acontece? O meu paciente, automaticamente, ele tem uma frequência respiratória um pouco mais curta, né? É normal? É, no meu recém-nascido, dentro daqueles meus parâmetros normais altos, é normal. Então, eu já tenho que esperar uma frequência respiratória um pouco mais alta e esse meu paciente ele vai ter uma respiração mais curta e é super difícil na ausculta pulmonar em criança eu conseguir definir tempo ins e tempo ex, mas eu tenho que treinar porque isso faz parte, tá? Então, quando eu estiver auscultando a minha criança e a minha criança apresentar lá na minha ins o seu chiadinho, eu vou dizer: essa minha criança está com secreção no interior das vias aéreas de pequeno calibre. Quando o meu paciente ele inspira, normal, eu não ouço nada na ins. Quando ele expira, esse meu paciente está com edema. Esse meu paciente está com broncoespasmo. A via desse meu paciente está ocluída por presença de edema. Exemplo, asma, né? Então, assim, dependendo do sibilo que eu auscultar, se é um sibilo inspiratório ou se é um sibilo expiratório, a minha conduta é completamente diferente. Se é um sibilo durante a fase inspiratória, é secreção, eu vou fazer manobras de higiene brônquica. Se é um sibilo expiratório,
sinal de edema, de broncoespasmo, a primeira coisa é tratamento medicamentoso. Tá? É um corticoidezinho, um broncodilatador para fazer o relaxamento daquela minha via. Não adianta eu querer fazer higiene brônquica num paciente que está sibilando. Por quê? Eu vou lá e mobilizo a secreção no pulmão desse meu paciente. Aí esse meu paciente libera, a secreção fica liberada, fica solta dentro do pulmão dele. Só que a via está fechada. Não tem para onde sair essa secreção. Ela não pode subir. Eu tenho que primeiro abrir o diâmetro da minha via para mim ter para onde essa minha secreção sair. Então, eu vou fazer um tratamento medicamentoso de acordo com a orientação médica, eu vou abrir a via do meu paciente para depois sim fazer físico e conseguir eliminar alguma secreção, ok? Alguma pergunta? Bom, estertores crepitantes, né? Eles se assemelham ao som de cabelos, assim, de pega dois cabelos e esfrega um no outro, tá? Esses são os crepitantes, eles se apresentam muitas vezes como abertura súbita e sucessiva das pequenas vias aéreas, tá? Junto com os bolhosos, eles podem estar presentes quando há presença de líquido no pulmão, tá? Os estertores bolhosos, eles são sons semelhantes a bolhas estourando, tá? Eu escuto realmente uns... Aí, quando os bolhosos estão presentes, eu já sei que eu tenho secreção, posso muitas vezes me lembrar do pus, e eu posso muitas vezes me lembrar que o sangue também pode estar presente, tá? Estridor. Estridor, ele é um estridor, ele é, como vocês estão ali, né, nos sons patológicos, tá? Ele apresenta durante a inspiração, é um estridor laríngeo inspiratório, tá? Ele apresenta quando teve um problema na minha laringe ou na minha traqueia, não é a nível de pulmão, mas muitas vezes vocês podem estar atendendo um paciente, esse paciente ele foi estubado, foi tirado o tubo desse meu paciente, e quando se tirou o tubo, a laringe dele fez uma reação e fez um edema. Então, tu tá lá atendendo ele, daqui a pouco tu começa, o paciente inspira e faz aquele... Aí tu chega bem pertinho, mas esse som não vem de dentro. Aí tu começa a ver que esse está parecendo um estridor laríngeo. Ele também deve ser imediatamente medicado para não haver uma obstrução a nível de via aérea superior, a nível de traqueia, de laringe, tá? Mas ele é um som extrapulmonar, como se diz. A gente escuta bem. Aí às vezes a gente, que isso? Que barulhinho é esse? Aí tu vai chegando perto e tu vê que é um estridor laríngeo. Buenas. Quanto à presença de secreção, existem 4 coisas que devem ser avaliadas, tá? Primeiro, é a quantidade, se essa pessoa está eliminando, se tem pequena, média, grande ou abundante quantidade de secreção. A cor, físio pede para paciente cuspir, pede para valente cuspir. Pede para o paciente cuspir no papel, abre o papel e olha, pede para o paciente cuspir no copinho, vai lá e olha o copinho. Por quê? Porque a gente tem que identificar a cor dessa secreção que meu paciente está cuspindo. Tá? Claro que é um recém-nascido, muitas vezes ele não vai cuspir. Às vezes, sabe o que acontece? Quando eu olho no cantinho da boca dele, tem uma secreção, aí eu pego uma gases e tuf. E outra maneira que eu vou fazer identificações do tipo da secreção na minha criança é quando eu aspiro, que eu vou identificar a quantidade, a cor, o odor e a viscosidade, né? Não vai ser a partir de uma tosse espontânea que eu vou conseguir identificar a quantidade de secreção do meu bebê. Então, a cor da minha secreção vai ser mucóide ou hialina, que é um exemplo é clara de ovo, né? Fica parecendo a clara de ovo. Ele é
de uma infecção viral, tá? Eu posso dizer, não, isso aqui é vírus, isso aqui não me preocupa. A minha secreção, ela pode vir em forma de muco mais pus, mais branca, que é uma secreção mucopurulenta. E essa minha secreção pode vir em forma de purulenta, que é a secreção que mais me preocupa e mais me incomoda, porque se ela vier com cor verde ou amarelada, é sinal de que o meu paciente está com uma infecção bacteriana. E esse meu paciente pode vir com uma secreção hemoptóica ou hemática, que é o quê? Me faz pensar em processos neoplásicos, em traumas torácicos e em tuberculose ativa. Eu não falo num cuspezinho de sangue mínimo, mínimas raias, não. Isso aí o paciente às vezes até mesmo faz algum machucado de alguma veiazinha de tanto tossir. Não é isso que eu estou me referindo, né? Eu estou me referindo a uma quantidade um pouco maior, de um sangue que vem várias vezes, de um sangue vivo, né? Que todas as vezes que ele expectora, aquele sangue está fazendo parte. Então aí eu tenho que começar a pensar numa coisa mais importante, tenho que conversar com o médico, tenho que dizer para ele que esse meu paciente está botando sangue, né? Tenho que conversar com ele se foi feito algum procedimento que possa estar eliminando esse sangue, senão eu tenho que levar ele do conhecimento dele para realmente nós vermos a importância, né? O que pode estar associado por detrás disso. O odor, tá, gente? Eu tenho que cheirar a secreção, sim, eu tenho que cheirar, tá? Quanto mais bacteriana mais essa secreção fede, e fede muito, tá? É que nem vamos supor, um pós-operatório, uma ferida, vocês abrem uma ferida, sei lá, alguém que se machucou e vocês abrem aquela ferida com aquela secreção amarela e fétida, é o mesmo tipo de secreção, né? É uma secreção só que vem de outro lugar, mas é uma secreção purulenta, é uma secreção com odor, é uma secreção que está caracterizada como bacteriana, presença de bactéria. Ela tem que ser tratada, por isso ela é tão importante de ser avaliada e ser detectada. Tá? A viscosidade, eu tenho que ver se essa minha secreção ela é espessa ou se essa minha secreção é fluida. É claro que quanto mais espessa, pior é. Então, assim, se eu pudesse dar o pior grau de classificação para vocês. Paciente apresentou grande quantidade de secreção purulenta, fétida e espessa. O que eu quero dizer com isso? O meu paciente está no último de secreção, com muita quantidade, purulenta, infecção bacteriana, já está fedendo, já está espessa. Esse meu paciente, ele tem que fazer o quê? Ele tem que estar fazendo uso de antibiótico terapia. Por que é importante a gente fazer a avaliação? Porque às vezes a gente pega um paciente para atendê-lo e esse paciente está respondendo para vocês, ele está expectorando ou eu estou aspirando ele e essa minha secreção está vindo hialina. Super bom, mas aí depois de 2, 3 dias de atendimento, pode ser a domiciliar ou pode ser no hospital, a secreção do meu paciente começa a mudar. Ela não está mais fluida, ela já está ficando mais grossa, ela já não é mais hialina, ela já está ficando purulenta, e eu preciso ter esse controle da infecção, porque ela está me dizendo o quê? O quadro do meu paciente está piorando, ele está infectando. Se ele não tinha uma pneumonia bacteriana, ele está começando a ter. E ele precisa, naquele momento, receber antibiótico terapia. Então, eu preciso entrar em contato com o médico e dizer, olha, a primeira coisa, eles perguntam pra gente direto como é que tá a secreção. Então, tu tem que classificar a secreção da forma certa para eles conduzirem da forma certa também. E também do outro lado, né? Às vezes a gente começa a atender um paciente lá tapado de catarro, secreção purulenta, grande quantidade, fétida e espessa. Aí, com o passar do tempo, ele já vem fazendo uso de antibiótico, o médico começa e aí, Kika, como é que tá a secreção? Ele tá respondendo bem, ele tá, a antibiótico terapia dele tá fazendo efeito, a secreção já mudou, já tá bem hialina, ele não fede mais, aí já tá fluida. Então, eu também posso classificar o grau de evolução, de melhora desse meu paciente através dos aspectos de secreção. Outra coisa, gente, quando a gente está fazendo uma avaliação, né? Quando a gente está acompanhando um bebê, não só numa avaliação, existem coisas que tem que ser sistemático no nosso trabalho.
a gente precisa fazer o acompanhamento de exames laborais e exames de imagem, tá? No hospital, isso circula muito, isso é muito rápido. O que eu quero dizer com isso? Eles pedem exames laborais da manhã para tarde, eles pedem exame de raio-x às 10 horas da manhã para o meio-dia tá pronto, eles pedem exame de ressonância de um dia para o outro, então a gente tem que estar ligado para saber que exames meus pacientes fizeram, que exames meus pacientes vão fazer, para mim poder ter em mãos a evolução do meu paciente, né? Se meu paciente fez um hemograma, o hemograma vier pior ou melhor, eu vou saber também quanto a minha físio funcionou ou não. A minha gasometria lá, que a gente viu da saturação de O2, a minha gasometria também é um parâmetro importante para mim, saber do resultado da minha físio, para mim saber a conduta, para onde que eu vou, né? Exame de raio-x, avaliar, anotar o dia e a hora que meu paciente fez o exame e o resultado dos exames, para mim poder ter um parâmetro de melhora ou piora do meu paciente. O último exame de raio-x que ele fez, a pneumonia estava super extensa, estava quase atelectasiando, estava quase fechando o meu pulmão. E agora não, ó, minha atelectasia diminuiu, faz uma semana de raio-x, então nós estamos tendo um progresso. Olha só, realmente, a secreção do meu paciente piorou, o raio-x dele piorou, meu paciente está declinando, nós vamos ter que rever algumas condutas, tá? Então, sempre, gente, verifica, acompanha, esteja em cima, se os exames foram feitos, quais resultados foram e qual foi, se foi para melhor ou se for para pior, para te saber conseguir ter uma evolução, né? Um acompanhamento da evolução desse teu paciente, tanto para pior quanto para melhor. Buenas, assim, aí outra coisa que eu quis falar um pouco para vocês, né, porque eu venho, várias aulas eu falei para vocês nos sinais de sofrimento respiratório, sinais de desconforto respiratório, né, eu falava nas patologias e falava, esse paciente vai apresentar sinais de desconforto respiratório através do boletim de Silvio Anderson, e eu fiquei com medo que vocês ficassem um pouco perdidos, então por isso, né, quem estava acompanhando a aula desde o início sabe, por isso que eu achei importante de trazer essa aula que eu passei por e-mail para vocês, eu trazer para a aula presencial, até porque ficou um pouco sem ser gravada no final, e eu acho que é uma coisa que vai acompanhar vocês e vai ajudar vocês em muitas situações para vocês entenderem o conteúdo. Então, o que são sinais de desconforto respiratório? São esses 7 sinais que a minha criança vai apresentar. Quando eu falar, este meu paciente está com sinais de desconforto respiratório, eu vou estar me guiando nesses 7 sinais. O primeiro dele é taquipneia. Nós já vimos que a taquipneia é o quê? É a frequência respiratória alta. Então, ela é um dos primeiros sinais que meu paciente começa a apresentar. Uma das primeiras coisas que eu enxergo é se meu paciente está começando a ficar taquipneico, não estou gostando. O outro sinal que eu posso verificar nesse meu paciente é a apneia. O que é a apneia? A apneia, ela é uma pausa respiratória num tempo igual ou maior do que 20 segundos. Se todos vocês agora pararem e trancarem a respiração de vocês por 20 segundos, vejam como é tempo, tá? Não é 20 segundos para parar de respirar, é muito tempo, tá? Então, a apneia, a gente avalia ela quando acontece essa pausa respiratória acima de 20 segundos, ou quando ela acontece de 10 a 15 segundos, mas ela vem acompanhada de uma queda da minha frequência cardíaca, vem acompanhada de cianose, e vem acompanhada de queda na minha saturação. Então, eu classifico que meu paciente está fazendo apneia nesses 2 pontos. Quando ela vem isolada, ela vem acima de 20 segundos, ou quando ela vem de 10 a 15 segundos, que vem acompanhada de todos esses sinais. Gente, é visível, tá? Tu tá atendendo o paciente, daqui a pouco tu olha o tórax dele e para de respirar. E aí tu começa... Não,
para aí, esse paciente está fazendo apneia. E aí tu vai contar os segundos e tu pré-determina, não, ele está fazendo uma apneia, ou tu começa a sentir que ele está fazendo a pausa de 10 a 15, e tu começa a ver que ele começa a ter queda de saturação, então é bem fácil de ver. Outro sinal de desconforto respiratório é batimento de asa do nariz. Eu não consigo fazer, tá? Mas é assim, ó, o narizinho da criança, quando ela respira, começa a ficar assim, ó. A gente começa a perceber, olhar para ele, perceber que as narinas dele começam a se abrir para acontecer a respiração. Então, a gente já viu que esse paciente ele vai estar com a frequência respiratória elevada, ele pode apresentar uma apneia, ele pode apresentar um batimento de asa do nariz, ele vai apresentar um gemido expiratório, ele vai estar respirando e ele vai estar. Quando ele expira, ele vai fazer. Ele vai fazer red boobing. Red boobing é um aumento do trabalho respiratório, tá? Ele vai fazer o quê? A cabeça dele vai se movimentar. Ele vai atirar a cabeça para trás para poder respirar. Ele vai ter a presença daquelas tiragens que a gente já viu, que quando eu falei em tiragem, eu disse para vocês, esse é um sinal de desconforto respiratório. E ele vai ter cianose. O que é a cianose? É o roxo, né? Ele vai ficar roxo na boca ou ele vai ficar roxo nas periferias, dedinhos de mão e dedinhos de pé. Então, esses são os 7 sinais de sofrimento respiratório. Eles podem estar acontecendo todos juntos e eles podem estar acontecendo de formas isoladas. É claro que eles podem se somar 1, 2, eles podem aparecer 3, 4. No momento que nós tivermos os 7 juntos, é que essa minha criança está no sofrimento respiratório muito grande. Essa criança está muito mal. Tá? Então, eu não espero que vocês encontrem todos eles juntos. Eu espero que quando eles comecem a aparecer, vocês comecem a se dar conta que tem sinais respiratórios existentes e que essa minha criança precisa de um cuidado maior. Tanto falei nas aulas anteriores, e aí eu vou apresentar para vocês o que é esse boletim de Silvio Anderson. Esse boletim, ele é muito utilizado em todas as UTIs, tá? Eu posso dizer assim, a Tassi está com desconforto respiratório. Aí o Lucas vai olhar para ela e vai dizer, tu acha? Eu acho que a Tassi não está com muito desconforto respiratório. E eu vou dizer, tu acha que não? Eu tô achando ela com super desconforto respiratório. A minha vivência de desconforto respiratório é diferente da do Lucas. O que eu quero dizer com isso? O Lucas, ele já está acostumado, por N situações, a ver pessoas mais entrando em desconforto respiratório. Ele é um asmático, então para ele é desconforto respiratório para ele não é nada. Eu nunca vi uma pessoa entrar em desconforto respiratório. Então, quando eu olhei a Tássia, ela começou a apresentar um desconforto respiratório, eu fiquei muito assustada. Isso eu estou dando de exemplo para vocês para quê? Para demonstrar para que significa, para que serve o boletim de Silvio Anderson. Ele serve para quantificar o grau de desconforto e estimar a gravidade daquela criança. Para não ficar nessa de que a Kika acha uma coisa e o Lucas acha outra, nós temos uma tabela, nós temos um boletim para seguir, todos nós profissionais temos um boletim para seguir, para avaliar e para dizer, não, o desconforto respiratório do meu bebê é tanto, a gravidade é tanto. Nós todos vamos falar a mesma língua, tá? Então, o meu boletim de Silvio Anderson, ele avalia a retração intercostal, tá? Que é as minhas tiragens apenas no local intercostal, tá? Ele dá 0 quando o meu paciente está respirando sincronizado, quando ele não tem a presença de tiragem.
Ele dá 1 quando ele acha que esse meu paciente está respirando em declive inspiratório, e a inspiração dele não está tão boa. E quando ele começa a enxergar a minha tiragem intercostal. Ele dá pontuação 2 quando ele enxerga bem a presença da minha tiragem intercostal, lembram que é aquelas entre as costelas, e o meu movimento respiratório é de balancim, em tórax e abdômen, tá? Ele também avalia a retração tifoide, tá? Ele vê se é ausente, se é pouco visível, se ela é marcada. O que é a retração tifoide? É a tiragem processo tifoide, né? Que a gente já viu. Ele verifica o batimento da asa do meu nariz e ele verifica o gemido expiratório. Se ele está presente, se eu avalio o meu gemido expiratório apenas quando eu coloco o esteto, ou se ele está presente fora do esteto. Aí eu faço a pontuação de acordo com o que eu avaliei. Eu vou lá, né, ponho um xizinho e faço o valor de quanto eu avaliei. 0, é claro, né, que meu paciente está sem desconforto respiratório. Se ele pontuou de 1 a 5, ele tem um desconforto respiratório moderado. E se ele pontuou maior do que 5, ele tem um desconforto respiratório grave. Então, quando nós estivermos num round, normalmente o médico vai dizer, paciente com boletim Silvio Anderson 5. Então, a gente já sabe que o grau de desconforto respiratório dele é grave, é muito grande. Então tá, gente. Eu quero abrir os microfones, quero ouvir para você se valeu a pena eu ter dado essa aula presente, né? Não ter deixado só lá no e-mail, se valeu a pena eu repetir ela. Queria a opinião de vocês, por favor, porque eu vou dar para outra turma ainda, então a partir da opinião de vocês eu vou seguir isso ou não. Então, por favor, alguém me responda. Se valeu, se foi a mesma coisa, não valeu, o que vocês acharam? Por favor, gente. Eu acho, professora, que valeu super a pena. Eu acho que deu para entender super bem, assim. Ai, Foi que bem bom. tranquilo, assim, porque eu não fiquei com nenhuma dúvida. Ai, que bom. Era essa a intenção. Como são coisas que a gente vai usar bastante no cotidiano da nossa disciplina, por isso que eu achei importante rever com vocês e colocar aqui como aula online, que eu achei que ia ser mais gratificante para vocês. É porque são parâmetros fundamentais, né, que a gente precisa saber. É isso aí, Tassi, por isso que eu trouxe, é bem isso. Professora, eu não sei se Pois você já tem essa informação, mas como é que vai funcionar essas provas? Vão ser online? vão ser online, que vão ser online a gente sabe. Mas a gente tem reunião agora às 9 horas com a Marta, tá? 9, 9 e meia. Nós temos reunião agora com a Marta para ela nos passar as informações. Eu não sei dizer nada ainda para ti, só sei que vai ser online. Mas eu não sei nada ainda, não sei te dizer qual vai ser o protocolo, como a gente vai passar, como vocês vão fazer, não sei nada, nós vamos saber agora. Tá? Tá bem, obrigada, Mas se professora. preparem que provavelmente já vai ser semana que vem. Ok. Tá? E eu vou passar, após a reunião com a Marta, eu já vou passar para a aluna Gabriela todo o material que eu vinha passando para o Lucas, que ele não passou para vocês. Tá? Ok, obrigada. Alguma pergunta, gente? Não? Então, beijo para vocês. Fale, alguém ia perguntar? Não, eu disse por mim, não, tá tranquilo. Então tá, gente. Um beijo para vocês. Até semana que vem. Fiquem em casa. Beijão, tchau, tchau. Beijo, boa noite. Igual.